O milagre que Roberta não esperava. Roberta olhava-se no espelho do banheiro e não reconhecia mais a jovem que ali estava. Os olhos fundos, as bochechas ocas, os cabelos quebradiços. Há 2 anos, o que começou como uma simples dieta para emagrecer tinha se tornado um pesadelo. Os médicos chamavam de transtorno alimentar grave e anorexia nervosa com bulimia. Ela mesma já não sabia mais o que era fome ou saciedade. Só sabia que, depois de cada refeição, vinham o arrependimento, as lágrimas e o desejo incontrolável de desfazer o que havia comido. Os dedos marcados pelos próprios dentes, o estômago ardendo em ácido, o corpo fraco demais para subir um lance de escadas. A família já não sabia o que fazer. Os pais, pessoas simples e trabalhadoras, tinham gasto tudo o que podiam em clínicas, nutricionistas e remédios. A irmã mais nova, Laura, de apenas 12 anos, chorava em silêncio, assustada com a sombra em que Roberta se transformará. Você vai morrer, Bertinha, tinha sussurrado certa noite, enquanto a via desmaiar no chão do quarto. Mas Roberta só balançava a cabeça, como se a morte fosse um alívio. Não era mais sobre peso. Era sobre controle. Sobre uma dor que ela não conseguia nomear e que, aos poucos, estava consumindo tudo até a vontade de viver. Até que, numa tarde de domingo, a mãe de Roberta voltou da casa da vizinha com um convite inesperado. A irmã Maria foi na minha casa hoje. Ela falou da igreja dela, a Congregação Cristã no Brasil. Disse que lá eles oram com fé e que Deus ainda faz milagres. Eu sei que você não acredita mais em nada, minha filha, mas, e se a gente pelo menos fosse uma vez? Roberta quase riu. Igreja? Ela, que há anos não pisava num templo, que tinha abandonado até a ideia de um Deus que se importasse. Mas olhando para o rosto cansado da mãe, tão magro quanto o seu, só conseguiu murmurar, tudo bem. Vou uma vez. Por você. O primeiro culto na Congregação Cristã no Brasil foi uma surpresa. Roberta esperava algo pomposo, cheio de música alta e palavras vazias. Mas ali, tudo era simples. As irmãs vestiam saias longas e blusas modestas, os irmãos, camisas abotoadas até o pescoço. Não havia instrumentos, apenas vozes unidas cantando hinos que falavam de perdão e esperança. O ancião, um homem de cabelos grisalhos e voz serena, dirigia a reunião com uma autoridade tranquila, como um pai que sabe o caminho. Irmãos, vamos orar, disse-lhe em certo momento, e todos se ajoelharam. Roberta ficou parada, desconcertada, até sentir a mão da mãe tocando a sua. Então, lentamente, curvou-se também. Não entrou com fé. Entrou com desespero. Nas semanas seguintes, Roberta continuou indo mais pela insistência da mãe do que por convicção. Mas algo começava a mudar. As irmãs a abraçavam sem perguntar, sem julgar. O irmão Paulo, um homem alto e calmo, aproximou-se dela após um culto e disse, a irmã está lutando contra algo muito pesado, não está? Deus não quer que você carregue isso sozinha. Foi a primeira vez em meses que alguém olhava para ela e via ela, não a doença. Uma noite, depois da Santa Ceia, aquele momento sagrado em que o pão e o vinho eram compartilhados com reverência, Roberta sentou-se no banco de trás, tremendo. O ancião falou sobre libertação. Há correntes que só Deus pode quebrar, disse. E então, como se algo dentro dela estalasse, Roberta levantou-se. Não planejou. Não pensou. Só sentiu as lágrimas escorrendo e as palavras saindo, eu preciso de ajuda. Não aguento mais. Silêncio. Depois, o ancião estendeu as mãos. Venha, filha. E ela foi. Os irmãos e irmãs se levantaram. Alguns choravam. Outros oravam em voz baixa. Mãos se estenderam sobre ela enquanto o ancião clamava, Senhor, esta filha está presa. Solta-a, em nome de Jesus. Roberta sentiu algo estranho, uma pressão no peito, como se uma mão invisível a segurasse. E então, de repente, uma paz. Uma fome, mas não a fome doente que a perseguia. Uma fome de viver. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Roberta comeu sem medo. Não foi fácil. O corpo tremia, a mente gritava. Mas ela orou, com as mãos da irmã Maria apertando as suas, Deus, eu entrego isso a ti. E, milagrosamente, não houve ânsia. Não houve culpa.
Só alívio. O batismo nas águas veio semanas depois, num rio limpo nas proximidades da cidade. Roberta, agora com um pouco mais de cor no rosto, vestiu a túnica branca que a irmã Laura havia ajudado a costurar. Quando o ancião a mergulhou, ela sentiu como se tudo que a aprisionava fosse levado pela correnteza. Ao emergir, o sol brilhava em seu rosto, e os irmãos cantavam: "Louvai ao Senhor, porque Ele é bom." Não foi um milagre instantâneo. A recuperação demandou tempo, oração e acompanhamento. Mas Roberta, que antes contava calorias, agora contava bênçãos. Aprendeu que a fé não era ausência de luta, mas a certeza de que não estava sozinha nela. A família, que quase se desfez sob o peso da doença, agora se reunia em torno da mesa comida, risadas e ações de graças. Hoje, Roberta serve na igreja. Ajuda outras jovens que chegam quebrantadas, como ela chegou. Sempre diz a elas: Deus não nos prometeu uma vida sem tempestades, mas prometeu ser o nosso porto seguro. Às vezes, a cura não vem como a gente imagina, vem melhor. E quando lhe perguntam como superou algo tão destruidor, ela sorri e responde: "Não fui eu. Foi ele." E foi aqui, entre esses irmãos que oram de joelhos e cantam sem instrumentos, que eu o encontrei. Roberta nunca imaginou que aquele mesmo altar onde chorou pedindo ajuda seria o lugar onde veria o milagre acontecer na vida de outra pessoa. Foi numa tarde de quarta-feira, durante o culto de doutrina, que uma moça chamada Mariana entrou na igreja com os olhos inchados de tanto chorar. Magra, trêmula, com marcas nos braços que contavam uma história de dor que não precisava de palavras. Os irmãos a acolheram em silêncio, como sempre faziam, sem perguntas invasivas, só com um abraço e um convite para sentar. Roberta reconheceu naquele olhar o mesmo desespero que já teve. Aproximou-se devagar, como quem sabe que certas feridas doem só de serem tocadas. "Posso sentar com você?" perguntou, baixinho. Mariana apenas assentiu, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Não falavam a mesma linguagem da dor, mas entendiam a mesma língua do silêncio quebrado por suspiros. No final do culto, quando o pastor fez o apelo, Mariana não se levantou. Ficou parada, como se os pés estivessem pregados no chão. Roberta, então, sussurrou: "Vem. Só dá um passo. Você não precisa falar nada. Só vem." E, como se aquelas palavras fossem uma corda jogada num poço escuro, Mariana seguiu, trêmula, até o altar. Quando ajoelhou, não conseguiu segurar o choro. Não eram lágrimas de tristeza, era algo mais profundo, como se o corpo todo estivesse expulsando anos de veneno. Os irmãos se reuniram ao redor dela, mãos estendidas, vozes unidas em oração. Não havia pressa, não havia fórmula. Só pessoas que acreditavam que Deus ainda faz o que os homens dizem ser impossível. E foi ali, entre aqueles que não tinham diplomas de psicologia nem remédios milagrosos, que Mariana sentiu algo que nenhum médico poderia explicar, uma paz que encheu o peito como um rio transbordando. Nos dias que seguiram, Roberta não deixou Mariana sozinha. Levava-a para os cultos, sentava-se ao seu lado nos estudos bíblicos, compartilhava sua própria história sem medo de mostrar as cicatrizes. "Olha aqui", dizia, apontando para os braços onde antes as marcas eram visíveis, "hoje são só lembretes de que Deus é maior que a minha fraqueza." Mariana ouvia, e algo dentro dela começava a se mexer, como uma semente rompendo a terra depois de um longo inverno. Uma noite, depois de um culto de oração, Mariana confessou: "Eu não consigo acreditar que Deus pode me amar depois de tudo que eu fiz." Roberta segurou suas mãos, olhando firme nos seus olhos: "Não é sobre o que você fez, é sobre o que Ele fez. Você acha que essas marcas nos meus braços me tornam menos digna? Não. Elas me lembram que eu precisei de um Salvador e Ele veio. Não como eu esperava, mas veio." E assim, aos poucos, Mariana começou a trocar as lâminas pela Bíblia, o isolamento pelos abraços dos irmãos, o desespero pela esperança. Não foi de um dia para o outro. Houve recaídas, noites de choro, momentos em que a tentação de voltar ao passado batia forte. Mas cada vez que ela fraquejava, lá estava Roberta, ou a irmã da igreja que ligava só para dizer: "Estou orando por você", ou o irmão que, sem saber de nada, chegava com o versículo certo na hora certa. Até que veio o dia em que Mariana subiu ao altar não mais como uma quebrantada, mas como uma vencedora. Não porque não sentisse mais dor,
mas porque havia aprendido, como Roberta, que a cura não era a ausência das cicatrizes, mas a certeza de que elas não tinham mais poder sobre ela. Naquela noite, quando o pastor pediu testemunhos, ela se levantou, trêmula, mas com uma voz que saía do fundo da alma: eu vim aqui para morrer. Mas Deus me deu vida. Não uma vida perfeita, mas uma vida com propósito. E quando desceu do altar, foi cercada pelos irmãos, mãos estendidas, sorrisos verdadeiros. Roberta a abraçou forte e sussurrou: agora você sabe. O milagre não é só para a gente guardar. É para a gente passar adiante. Hoje, Mariana serve ao lado de Roberta no trabalho com jovens. Juntas, elas mostram a outras meninas que a igreja não é um lugar para perfeitos, mas para os que precisam de um Deus que transforma cinzas em beleza. E toda vez que alguma delas pergunta como é possível acreditar em milagres nos dias de hoje, as duas sorriem e respondem, como quem sabe do que está falando: vem. Ajoelha aqui conosco. Você vai ver. Era uma tarde de sábado quando a porta da sala de jovens se abriu devagar. Uma garota de cabelos escuros e olhar baixo entrou, como se quisesse passar despercebida. Chamava-se Larissa, tinha 16 anos e trazia nas costas uma mochila pesada, não de livros, mas de dores que ninguém via. Os braços marcados por cortes recentes falavam mais alto que suas palavras. Ela havia chegado ali porque a irmã mais velha, desesperada, a trouxera depois de encontrar um bilhete de despedida em seu quarto. Mariana foi a primeira a notar. Não pela aparência, mas pela maneira como Larissa se encolhia no canto, como se esperasse ser julgada antes mesmo de ser conhecida. Ela se aproximou sem pressa, sentou-se ao lado da garota e, em vez de perguntar o que aconteceu, simplesmente disse: eu também já achei que não tinha saída. Até o dia em que Deus me mostrou que Ele guarda as melhores surpresas para quem não desiste. Larissa levantou os olhos, surpresa. Não era o que estava acostumada a ouvir. As pessoas geralmente olhavam para suas cicatrizes e davam conselhos vazios ou olhares de pena. Mas ali, naquela sala simples com paredes decoradas com versos bíblicos e fotos de retiros, havia algo diferente. Havia gente que sorria de verdade. Gente que, como Roberta e Mariana, carregava histórias de queda e de vitória. Naquela noite, durante o culto, quando o pastor fez o chamado para oração, Larissa permaneceu imóvel. Mas então sentiu uma mão suave no ombro, era Roberta. Vem, filha. Não é sobre você ser forte sozinha. É sobre deixar ele ser forte por você. E assim, entre lágrimas que molharam o chão do templo, Larissa ajoelhou. Não houve relâmpagos nem vozes do céu. Mas algo dentro dela começou a se mexer, como uma semente que rompe a terra depois de muito tempo no escuro. Quando se levantou, não estava curada, as feridas ainda doíam, as memórias ainda pesavam. Mas pela primeira vez em anos, ela sentiu uma paz que não vinha de si mesma. Era como se alguém tivesse soprado sobre as brasas quase apagadas do seu coração e, de repente, uma chama pequena, porém teimosa, voltasse a arder. Nos dias que seguiram, Larissa começou a frequentar os encontros das jovens. Não falava muito, mas ouvia. Observava como Mariana, que já havia tentado contra a própria vida, agora ria enquanto ajudava a organizar doações para famílias carentes. Via Roberta, que superara um vício que quase a destruíra, abraçando as meninas mais novas como se fossem suas próprias filhas. E aos poucos, ela foi entendendo, a igreja não era um lugar para quem já tinha tudo resolvido. Era um hospital para almas machucadas, onde o médico dos médicos operava sem anestesia, porque às vezes a dor faz parte da cura, mas sempre com mãos amorosas. Um mês depois, Larissa chegou ao culto com um caderno na mão. Durante o testemunho, subiu ao púlpito com as pernas trêmulas. Não tinha um discurso preparado, só verdade simples: eu vim aqui para morrer. Mas encontrei pessoas que me ensinaram a viver. Não é que a dor acabou. É que agora eu sei que não estou sozinha nela. E quando desceu, foi recebida por braços abertos, por sorrisos que não pediam explicações, só ofereciam acolhimento. Hoje, Larissa faz parte da equipe que visita abrigos de adolescentes. Leva consigo não apenas palavras, mas a marca das suas próprias batalhas, agora transformadas em pontes para outras meninas que, como ela, acreditavam não haver mais esperança. E toda vez que alguma delas pergunta, com olhos cheios de dúvida, se Deus realmente pode mudar uma história, Larissa aponta para Mariana e Roberta, sorri e diz: olha para elas.
depois olha para mim. A gente é a prova de que milagre não é coisa do passado. É coisa de quem se entrega. Porque na CCB, entre os bancos de madeira e os hinos cantados com voz firme, o maior milagre não é o que se vê, é o que se vive. E essa história, como tantas outras, continua sendo escrita, uma vida de cada vez. No mesmo bairro onde Larissa hoje leva a esperança, morava um jovem chamado Tiago. Aos 19 anos, ele já tinha uma reputação que o precedia, envolvimento com coisas erradas, noites sem rumo e um coração tão endurecido que até os próprios amigos desistiram de tentar ajudá-lo. Sua mãe, Dona Maria, era uma irmã fiel da CCB, mas as orações dela pareciam bater em uma parede. Tiago não queria saber de igreja, de Deus, nem de mudança. Já nasci assim, vou morrer assim, costumava dizer, com um riso amargo que escondia o vazio que sentia. Até que uma noite, depois de mais uma confusão, Tiago se viu sozinho, sentado na calçada, com as mãos ensanguentadas e a alma mais ferida ainda. Não tinha para onde ir. Foi quando lembrou do endereço da CCB, que a mãe tanto falava. Se Deus existe mesmo, que me prove agora, murmurou, enquanto se arrastava até a porta da igreja. Não era dia de culto, mas as luzes estavam acesas. Dentro, alguns irmãos faziam a limpeza do salão. Um deles, o irmão Paulo, homem de poucas palavras mas de um olhar que parecia enxergar além das aparências, viu Tiago parado ali, sujo, machucado, com o orgulho ferido. Entre, filho, disse simplesmente, sem julgamento. Aqui tem água, tem pão, tem um lugar para você descansar. Tiago não esperava aquilo. Não esperava que alguém olhasse para ele sem medo, sem nojo, sem cobranças. Sentou-se em um dos bancos de madeira, e enquanto o irmão Paulo lhe entregava um copo d'água, ele sentiu algo estranho, uma paz que não fazia sentido. Não havia sermão, não havia música, não havia multidão. Só silêncio, acolhimento e, pela primeira vez em anos, a sensação de que talvez, só talvez, ele não estivesse perdido para sempre. Nos dias seguintes, Tiago começou a aparecer na igreja. Não falava muito, não cantava, não levantava a mão nos cultos. Mas ouvia. E algo dentro dele começou a se mexer. Até que, em uma noite de oração, enquanto o pastor falava sobre o perdão de Deus, Tiago não aguentou. As lágrimas vieram sem aviso, grossas, quentes, como se anos de dor estivessem saindo de uma vez. Ele se ajoelhou ali mesmo, entre os bancos, e pediu, não com palavras bonitas, mas com a sinceridade de quem não tinha mais nada a perder. Deus, se o Senhor existe, me tira dessa vida. Eu não aguento mais. E Deus ouviu. Não foi um milagre instantâneo, com luzes ou vozes. Foi um milagre de todos os dias, o irmão Paulo que o levou para trabalhar na padaria da igreja, ensinando-lhe um ofício, a irmã Clara, que orava por ele em silêncio, sem alarde, a mãe, Dona Maria, que finalmente viu o filho sentar à mesa com ela, não mais como um estranho, mas como um filho restaurado. As tatuagens no braço de Tiago não sumiram, mas ganharam novos significados. As cicatrizes não desapareceram, mas agora contavam uma história de vitória. Hoje, Tiago é um dos jovens que ajuda a organizar os cultos da mocidade. Não prega com palavras difíceis, mas com a vida. Quando algum rapaz chega na igreja com o mesmo olhar perdido que ele já teve, Tiago se aproxima, coloca a mão no ombro dele e diz: Eu já estive onde você está. E se Deus mudou minha história, pode mudar a sua também. Não é questão de merecer. É questão de se entregar. Porque na CCB, os milagres não são contados apenas nos púlpitos. Eles estão nos olhos de quem voltou a sorrir, nas mãos de quem trocou a revolta pelo trabalho honesto, nos corações que, como o de Tiago, descobriram que nenhuma vida está tão quebrada que Deus não possa restaurar. E a história continua. Sempre continua. No mesmo bairro onde Tiago encontrou sua transformação, morava uma mulher chamada Dona Maria. Ela era conhecida por todos como a viúva da Rua 7, não só porque havia perdido o marido anos antes, mas porque carregava uma dor ainda maior, a ausência do filho mais novo, Pedro. Pedro tinha apenas 17 anos quando se envolveu com más companhias. As noites viraram dias, e os dias se tornaram um borrão de preocupação. Dona Maria orava, chorava e, quando não aguentava mais, ia até a porta da CCB, mas não conseguia entrar. Deus não vai me ouvir, pensava.
Até que um domingo, exausta, sentou-se no banco de trás, bem no fundo, onde achava que ninguém a veria. Foi ali que a irmã Clara, uma obreira de longa data, a viu. Não com um olhar de julgamento, mas com aquele mesmo brilho que Tiago tinha nos olhos quando falava de sua própria história. A irmã Clara se aproximou e, sem pressa, sentou-se ao lado dela. Dona Maria, o senhor sabe por que a gente tem bancos aqui? Perguntou, apontando para os assentos vazios ao redor. Não sei, irmã. Porque Deus sempre deixa um lugar para quem ainda não chegou. E ele não olha pro relógio. Olha pro coração. Dona Maria não seguiu a irmã Clara naquele dia. Mas voltou na quarta-feira. E no sábado. E no domingo seguinte. Cada vez, sentava um pouco mais para frente. Até que, numa noite de culto, quando o pastor falou sobre o filho pródigo, algo dentro dela se quebrou. Não de dor, mas de esperança. Enquanto o coro cantava Deus de impossíveis, ela se levantou. Não sabia orar bonito, não conhecia versículos de cor, mas balbuciou entre lágrimas. Senhor, eu não sei onde meu filho está, mas o Senhor sabe. Se o Senhor trouxe Tiago de volta, pode trazer o Pedro também. Eu não mereço, mas peço pela sua misericórdia. Naquela mesma noite, a centenas de quilômetros dali, Pedro estava numa rodoviária, sujo, com fome e com as mãos tremendo. Ele havia sido abandonado pelos amigos depois de uma briga, e agora não tinha nem passagem para voltar. Foi quando um homem de terno simples, que carregava uma Bíblia na mão, se aproximou. Você tá precisando de ajuda, moço. Pedro baixou a cabeça, envergonhado. Não tenho dinheiro, senhor. Eu não perguntei isso. Perguntei se você precisava de ajuda. O homem não era nenhum pastor famoso. Era apenas irmão José, um membro da CCB que viajava a trabalho e parou porque viu no rosto de Pedro o mesmo desespero que já tinha visto no espelho anos atrás. Ele pagou a passagem, deu um sanduíche, antes de se despedir, colocou algo na mão do rapaz. Isso aqui é o endereço de um lugar onde você vai ser recebido. Não importa o que você fez. Lá, eles vão te mostrar que você ainda tem valor. Pedro não sabia, mas aquele papel tinha o endereço da CCB do bairro de Dona Maria. Quando ele chegou, 2 semanas depois, magro e com olheiras, foi Tiago quem o viu primeiro na porta. Não por acaso. Tiago reconheceu aquele olhar, o mesmo que ele teve quando chegou ali, anos antes. E sem dizer nada, apenas estendeu a mão. Vem, irmão. Tá na hora de você conhecer um Deus que não desiste da gente. Dona Maria estava no culto quando viu o filho entrar. Não correu. Não gritou. Só chorou, em silêncio, enquanto Pedro, confuso, olhava ao redor até encontrar os olhos dela. E então, como se um fio invisível os puxasse, mãe e filho se abraçaram no meio da igreja, sob os olhares emocionados de quem já tinha visto aquele milagre antes e sabia, não era o último. Porque na CCB, as histórias não terminam. Elas se multiplicam. Cada vida restaurada vira uma ponte para outra alma perdida. E assim, entre lágrimas, sorrisos e mãos estendidas, o amor de Deus vai costurando o que o mundo rasgou, uma vida de cada vez. O milagre que não acaba. Pedro não reconheceu a igreja no início. Os bancos de madeira, o cheiro de café depois do culto, os hinos que ecoavam como um abraço, tudo era estranho e familiar ao mesmo tempo. Mas quando Dona Maria o apertou contra o peito, ele sentiu algo quebrar dentro dele. Não eram só as lágrimas dela molhando sua camisa, era o peso de anos de silêncio, de portas batidas, de noites em que achou que ninguém mais o esperava. Mãe, eu não mereço, sussurrou, mas ela apenas segurou seu rosto com as mãos calejadas e respondeu, merecer não tem nada a ver com isso, filho. É só amor. Sempre foi. Naquela noite, Pedro não ouviu um sermão. Ouviu histórias de homens que voltaram das drogas, de mulheres que reergueram lares desfeitos, de jovens que trocaram a revolta por propósito. E entendeu, o milagre não era só ele estar ali. Era a corrente de mãos que o havia puxado, o irmão da igreja que o encontrou na rua, a irmã que orou por ele em segredo, a mãe que nunca deixou de acreditar. Deus não desiste, repetiam. E pela primeira vez, Pedro acreditou que aquilo incluía ele. Anos depois, foi Pedro quem estendeu a mão para outro rapaz encostado no mesmo muro onde ele já esteve.
O jovem olhava desconfiado, como ele um dia olhara. Vem, irmão, disse Pedro, com a mesma calma que salvara sua vida. Tá na hora de você conhecer um Deus que não desiste da gente. Reflexão. A vida rasga, mas Deus costura. Não com linhas visíveis, mas com fios de paciência, de orações respondidas no tempo certo, de pessoas que se recusam a soltar suas mãos. O milagre não é só a restauração, é a coragem de deixar que outros vejam suas cicatrizes e saibam que, ali, Deus também pode escrever uma história nova. Lição: nunca subestime o poder de uma mão estendida. Às vezes, o milagre em que alguém precisa é você, sua presença, sua insistência silenciosa, sua fé quando a dela se esgotou. Porque a graça não escolhe os merecedores, ela escolhe os que estão dispostos a passá-la adiante.